bem, estamos de volta com a RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Agora são 11 horas e 46 minutos no Acre. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior, você de Bujariri, Quinaí, de Porto Acre, Capixaba, Platicacho, Acrelândia, Particina Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Ok? Muito obrigado, então, de coração, em nome de toda a equipe. Uma notinha aqui, rapidinha, antes de começarmos a entrevista com o Severino, cabra da peste. Mas no bom sentido, tá, gente? A gente faz assim porque eu tenho um carinho especial pelos nordestinos, até porque meu pai também era nordestino, cearense. Muito bem. O governador Gladson Cameli, do PP, adotou a mesma tática, né, o mesmo método na greve da saúde, a mesma que foi usada na greve da educação. Ou seja, foi diretamente ele e o secretário da pasta conversar, negociar com os líderes sindicais. Aliás, na segunda-feira, ele me fez lembrar o Edmundo, encarou a greve lá no meio do povão, disse o que era possível fazer e disse mais ainda, não vou prometer o que não posso cumprir. E aí abriu o jogo, é importante isso. Resumindo a história, em menos de 48 horas depois, a greve estava sendo encerrada. E os trabalhadores estão a comemorar, sim, vitórias parciais, totais. Algumas reivindicações foram atendidas de pronto e outras ao longo do tempo. O importante é isso, é negociar, chegar a um denominador comum para que as duas partes saiam ganhando. E o público não saia perdendo, que é, normalmente, quem acaba sendo prejudicado são as pessoas que precisam do atendimento nos setores públicos, né? No serviço público. Muito bem. Ele é nordestino, é de Pernambuco. Isso. Tenho um prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o Severino Alves, um dos líderes do MTST. É isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Severino. Muniz, obrigado pela cordialidade, pela recepção. Queria, antes de mais nada, mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Rio Branco e dizer que estamos aqui numa missão estabelecida pelo nosso movimento, pela nossa organização, que está tentando trazer para o Acre, para o Rio Branco, os nossos projetos das cozinhas solidárias, que é uma experiência que vem trazendo alimento, tentando fazer um debate da necessidade do poder público compreender que esse momento é para combater a pandemia, mas é também para combater a fome e o desemprego nas realidades sociais que nós estamos vivendo nas nossas capitais. Em qual região vocês estão a encontrar mais dificuldades para desenvolver o trabalho, Severino? A gente tem tido a realidade, Muniz, da luta pela terra, da luta pela moradia, uma realidade constante na realidade brasileira, né? Nós temos um déficit habitacional no país que ele é absurdo, é uma realidade que gera um nível de desigualdade social no país que não é visto em outros países. Essa realidade ela é de uma ponta a outra do país, Muniz. Infelizmente, a gente não tem como a gente fazer vírgulas nesse sentido. E aí, nós como movimento de moradia, compreendemos que esse processo estabelecido hoje da pandemia, que gera uma crise econômica, que dessa crise econômica também traz um nível de desemprego e que acaba batendo na barriga das pessoas, na fome, na soberania alimentar que as pessoas precisam ter, ela precisa ser combatida com a construção das cozinhas. Então, nossas cozinhas estão se esforçando em construir parcerias com sindicatos, com organizações, com movimentos sociais, para tentar construir em boa parte das capitais brasileiras, e a proposta que faça é 26, nós estamos na 10ª já, inauguramos a última em Pernambuco, que foi a 10ª, mas estamos tentando ver se conseguimos alavancar em várias capitais do país. E aí, Rio Branco, o Acre, não poderia deixar de estar sendo contemplado com esse debate, e a nossa vinda aqui no estado de vocês é para tentar identificar os ambientes da periferia da cidade, tentar compreender como é que a gente pode, de alguma maneira, estar associando a cozinha a essa realidade de vocês e começando com a pontapé da cozinha, construindo um trabalho de organização e de luta social também na cidade. Claro. Severino, você mais do que ninguém sabe do que eu vou falar. Nos últimos 50 anos, o sonho
dos brasileiros, a maioria, a sua maioria, ter uma casa, um apartamento, sair do aluguel, né? Claro que tem uns que optam por pagar aluguel o tempo todo, isso é uma opção, tudo bem. No final do governo militar, houve um avanço muito grande nesse processo com o fortalecimento do BNH, o Banco Nacional de Habitação. Aí depois deu uma parada por vários anos. Acho que no segundo ano do governo Lula houve um avanço significativo, mas o que poderia resolver o problema acabou criando outro, porque nesse meio muita gente acabou se dando bem, ou seja, fazendo especulação no mercado imobiliário. E aí criaram outros problemas, né? E de lá para cá o atual governo ainda não conseguiu deslanchar. Há um déficit, como você falou, muito grande. Esperamos que isso comece a ser mudado a partir de agora. No nosso caso aqui de Rio Branco, nós temos mais de 20 mil imóveis fechados, mais de 40 mil pessoas procurando imóveis e esbarram na burocracia. Como é que vocês encaram isso também? Então, Muniz, desse processo da política habitacional, que hoje não existe, acho que você frisou bem, o governo Bolsonaro enterrou as possibilidades de existir uma política habitacional no país, de existir a capacidade das pessoas terem acesso a um direito estabelecido em nossa Constituição. Mas durante o governo Lula nós tivemos, na realidade, uma política habitacional. Claro que essa política habitacional nos moldes que era feita, e por isso que nesse momento a gente fazia uma luta política para que o Minha Casa e Minha Vida ele tivesse maior parcela de investimento no Minha Casa e Minha Vida em entidades, e não no Minha Casa e Minha Vida empreiteiras, que era a modalidade que tinha maior investimento do governo federal naquela época, porque a gente acredita que o Minha Casa e Minha Vida em entidades, ele evitaria a especulação imobiliária, ele construiria uma política pública onde teria aportes necessários a serem dados pelos poderes municipal e estadual, que também tem que ter contribuição nesse processo político todo, mas também a gente acreditava que nesse momento político a gente não poderia construir uma política pública que especulasse as áreas urbanas, e isso aconteceu realmente no país. Não só por conta disso, mas também por conta do boom das commodities, a realidade econômica do país naquela época deu um crescimento, e naturalmente os setores urbanos começam um processo de segregação, de expulsão das comunidades pobres dos centros urbanos, e o sucateamento das áreas centrais para a especulação. Nós do MTST temos muita convicção. O que nós temos que conceber é que precisa ter feito uma reforma urbana onde a gente construa uma capacidade de construir a habitação, mas não só a habitação na periferia das cidades, a habitação também nos centros urbanos. O que você falou é central. Existe uma quantidade demasiada de moradias nos centros urbanos que não pagam os devidos tributos e que deveriam estar sendo restabelecidas ao poder público e que não são feitos. E aí eu peço essa pergunta, Muniz, a comparação que eu sempre faço nas comunidades, nas assembleias que a gente faz parte. Se a gente deixa de pagar o tributo do carro, nosso carro não é apreendido? Sim. Por que os grandes proprietários, especuladores, deixam de pagar os tributos devido ao Estado, não cumprem a função social da propriedade e essas pessoas se mantêm ainda no direito da posse da propriedade? O direito tem um limite, e o limite do direito é o exercício das legalidades. Se ele não exerce as legalidades, não tem. E aí tem todo um processo também de criminalização dos movimentos sociais, do movimento de moradia, que é importante ser dito que nós precisamos combater. E nós só vamos combater isso construindo essa realidade. Por isso que existem movimentos sociais, por isso que estão por mais moradia. Severino, o que preocupa mais vocês é esse percentual de famílias que, infelizmente, não têm condições de pagar uma prestação, mesmo que seja baixa. Mas tem um percentual também que tem condições de pagar, agora precisa que seja um juro, uma linha de crédito especial que eles possam pagar sem comprometer o orçamento doméstico, é isso? Claro. Nós temos estratos sociais concretos no país. E a política da habitação ela precisa também atingir aquelas famílias que têm condição salarial de pagar pela moradia. Sim.
Mas eu vou ser sincero contigo, Muniz, a realidade numérica não é essa. Assim, a maioria da população brasileira não tem como arcar com parcelas da moradia sem atingir o seu orçamento familiar, sem atingir sua sobreexistência, suas garantias mínimas de direitos. Seriam assim, eu gosto de muitos números. Seriam mais ou menos qual percentual de uns 15 a 20% dos brasileiros? Que sem moradia? Sim, são que não tem condições de pagar e o que precisa de ter uma moradia minimamente digna, segura, confortável. Muniz, para ser sincero, nós não temos esse dado concreto, porque também a realidade econômica do país ele mudou drasticamente. Né? Nós pegamos há 5 anos atrás, nós vivimos um patamar econômico com a estabilidade econômica. Nós temos hoje... O censo que era para ter sido feito ano passado não foi feito, quer dizer, você fica no escuro. Então. Nós não temos o balanço... Se for fazer um balanço social do país, nós não temos um balanço social real do país hoje. Mas o número é muito grande. Mas o número é absurdo ao ponto de que nós temos hoje... além dos movimentos sociais fazerem a luta por moradia, nós temos uma naturalidade das pessoas entrarem em áreas, ocuparem terrenos abandonados, que não têm função social, para estabelecer a moradia, mesmo sem ter um movimento. Hoje mesmo em São Paulo houve um protesto lá, um manifesto, um ato público, por isso, quer dizer, tem alguns imóveis lá fechados, destinados às pessoas de baixa renda, e esses apartamentos não são entregues, por um motivo ou outro. Nós vamos fazer um intervalo comercial, nossa entrevista estava prevista para um bloco, mas o outro entrevistado não chegou até agora. Você ganha mais um bloco. Bom demais, vamos debater mais. Depois do intervalo, então, a gente continua a conversa com o Severino Alves. Até já.